Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje é dia de uma postagem que eu adoro, um projeto que eu tenho com os meus queridos amigos Daniele e Tom, a Aliança dos Blogs. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu sempre faço, todos os links deles para vocês visitarem, os canais deles também. E hoje a nossa postagem chama-se Você Decide. Por que você decide? Eu selecionei alguns livros e o Tom e a Dani escolheram qual livro eu leria para apresentar aqui para vocês. E o escolhido foi essa belezura aqui, ó. Meu nome é Francisca, a história de Chica da Silva, da Mary Del Priori, um lançamento lindo da José Olímpio. O José Olímpio é um dos selos da editora Record, do grupo editorial Record, que eu tenho parceria e que eu gosto demais. Uma edição maravilhosa. Eu estava muito curiosa para ler esse livro que chegou e aí eu coloquei ele como um dos possíveis e os meninos escolheram aqui para eu ler. Então, quero contar um pouquinho para vocês como é que foi essa leitura. Foi uma leitura muito interessante. Eu já conheci a história da Chica, né? Chica da Silva. Mas é uma história que tem um viés totalmente diferente. A abordagem da Mary aqui é muito interessante. Já tinha lido outros livros dela. Eu acho ela assim, uma mulher muito preparada. A Mary é historiadora. Ela, deixa eu falar aqui rapidamente para vocês. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1952. É historiadora, professora e escritora. Ela lecionou na USP, na PUC, fez pós-doutorado em Ciências Sociais na França. Colabora para diversos jornais e revistas nacionais e estrangeiras, tem vários prêmios e aqui pela editora José Olímpio, ela lançou os volumes biográficos Tarsila em 2022 e Leopoldina e Maria da Glória em 2024, que eu também quero ler porque, pelo que eu entendi, eles seguem o mesmo formato do Meu Nome é Francisca. E qual é esse formato? Acho que esse é o pulo do gato que a Mary encontrou, assim, que é sensacional. É a Francisca que narra a história. A história é narrada em primeira pessoa. E isso faz com que o leitor, pelo menos isso aconteceu muito comigo, eu, enquanto leitor, eu me senti muito próxima da Francisca. Então, ela tem uma fala mais intimista, porque ela está me contando a história e eu senti como se eu estivesse na casa dela, lá no sítio, lá enfim, lá onde ela morava, em Diamantina, no estado de Minas, sentada tomando café e comendo uma broinha de milho. Foi essa a sensação que eu tive. Mas, ao mesmo tempo que ela tem um tom intimista, obviamente pela bagagem da autora, ela tem uma todo um formato histórico muito interessante. Então ela vai narrando, ela vai contando, mas ela vai contando a parte histórica também. E isso é fantástico, acho que isso é uma delícia, porque é uma forma muito gostosa de você aprender a história. Eu acho que são livros que eu adoraria ler na época da escola. Eu acho que eu aprenderia muito mais nesse formato, com toda certeza. Então aqui a gente conhece a Chica vai narrando a história dela desde que ela nasceu, né, que ela era uma moça, foi uma menina que se transformou numa moça muito vistosa, e aí o primeiro senhor dela era um médico português. Ela teve um filho com este médico, né, o Simão, e depois ela foi vendida. E ela foi comprada e ela chama o primeiro de senhor velho e o segundo de senhor moço. E com este senhor moço, que foi no segundo semestre de 1753 que ela mudou para a casa do novo senhor, né, José Fernandes de Oliveira. Ele era jovem e meu antigo senhor era velho. Ele tinha cabelos longos que atava numa fita de seda. Meu antigo senhor tinha só os fios brancos que colavam a cabeça. Ele tinha pernas fortes e meu antigo senhor tinha as finas. Ele tinha belos músculos e o outro tinha uma barriga dura que pulava para fora do colete. Enfim, e aí ela vai comparando os dois. E aí com o João, que era um dos responsáveis, ou maior responsável pela coleta, né, de diamantes da cidade, eles enriqueceram juntos, né? E é muito interessante acompanhar
essa mulher que é tão interessante, que é tão diferenciada, né? Uma mulher que, que tem um esclarecimento que me surpreendeu. E ela diz assim, ó, fizemos 13 filhos em 15 anos de vida em comum. Muito tempo foi dedicado à sua criação, educação e inserção social. E eles eram muito apaixonados, ela fala que eles tinham, né, uma vida muito sensual, mas de muito respeito. Eu achei muito interessante essas passagens, né? E ela foi uma escrava alforriada. E outra coisa que eu acho que é muito... Eles tinham muitos filhos, né? E aí ela fala assim, ó, fizemos uma família e vivíamos como uma família quer filhos, muitos filhos, pois o risco de morte para os pequeninos era grande. Crescemos e multiplicamos, cumprindo à risca a lição da Bíblia. Então, assim, ela era muito devota, muito católica, assistia às missas, tinha um lugar privilegiado, né? Eles tinham um mestre que não só alfabetizava os pequenos, mas também ensinava bons modos, ou seja, ela era uma concubina, porque não podia ser casada com ele, até por uma questão da sociedade, mas fazia questão de sentar nas primeiras fileiras, né, da igreja. Então, assim, é muito interessante, muito interessante. Uma das coisas que eu achei mais interessante nesse livro é que ela conta que os escravos, quando eles eram alforriados, a primeira coisa que eles faziam quando eles tinham condições era comprar escravos. Isso, assim, causa uma certa estranheza, né? Mas ela explica aqui, ó, havia os que mandavam e os que obedeciam. Mesmo a natureza impusera a dominação do forte sobre o fraco, do homem sobre os animais. Aliás, a primeira coisa que um escravo liberto fazia, se pudesse, não era comprar um escravo. Os padres estavam certos. Então, e assim, ela tinha vários, né, escravos que trabalhavam para eles, e eu achei assim essa questão, né, de raça, de dominação muito interessante, e uma reflexão muito interessante, né, muito importante. E aí ela conta de toda a vida dele, de como eles viveram e de, enfim, e que depois ele volta, né? Isso é um spoiler, mas não é um spoiler, né, gente? Porque isso faz parte da história. Então, eu vou contar um pedaço aqui de como termina. Se você quiser interromper o vídeo, fique à vontade, depois volta aqui para saber. Mas, como eu disse, é um contexto histórico. E ela conta que o senhor moço partiu como chegou um meteoro. Ele volta para Portugal, porque o pai dele morre, e aí tem a madrasta que disputa a herança com ele. E ele volta para lá e não volta de novo ao Brasil, e ela fica criando, né, os filhos homens vão para Portugal também, as filhas mulheres, algumas vão para um convento, tem uma educação religiosa importante. Enfim, é um livro muito interessante. E ela conta assim no final, né, eu lhes contei a minha história como os antigos contadores de história africanos contavam as suas, à noite, à luz do fogo, cercado de familiares, amigos e escravos, na intimidade, entre risos e silêncios. Inventou uma voz que buscou o seu canto. Contei uma história de amor e afetos. Então, assim, achei muito interessante, muito, muito interessante. Eu fiquei, assim, muito curiosa, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre a edição, porque essa edição, além de ser muito linda, ela traz, olha, um encarte aqui com algumas... as cartas, né, as fotos dos lugares. Então aqui é um lugar onde eles moravam, o casarão que eles moravam, em Diamantina, eles moravam na cidade, tá? É uma edição muito linda, muito linda. Achei a capa maravilhosa, olha só que capa linda, né? Os detalhes, essa combinação do verde, esse verde bandeira com dourado, achei muito bonito. Deixa eu ver aqui para falar para vocês. Capa e caderno de imagens é do Anderson Junqueira, e a imagem de capa, Baiana, autor desconhecido, Olho sobre tela. Gostei muito, muito, muito dessa edição. Ela diz no começo que ela veio ao mundo num dia qualquer entre 1731 e 1735 no Arraial do Milho Verde, hoje Diamantina, né? Eles não tinham ao certo a data de nascimento.
Enfim, foi uma história, eu adoro aprender história, assim, adoro história sobre as pessoas, sobre hábitos, sobre contexto, né, histórico, mas sobre relacionamentos, uma mulher que foi muito à frente do tempo dela, né? Gostei demais, recomendo para vocês, foi uma leitura muito interessante, que bom que eles escolheram esse livro para eu ler, e quero ler os outros livros. A José Olímpio é uma editora que eu gosto muito e que eu pretendo trazer outras resenhas aqui para vocês. Conta aqui para mim, você já leu? Meu nome é Francisca, quer ler? Conhece a história da Chica? Diz aqui para mim, deixe seu comentário, se gostou, se inscreva no canal, acompanhe aqui comigo, porque aqui eu compartilho o meu amor pela literatura com vocês. Um beijo, turma, e até a próxima!